No vídeo da semana passada, agora a gente tem que se habituar um pouco mais com essa barulheira aí, porque a oficina tem uma porta pra rua aqui, então a gente vai ser incomodado algumas vezes por esse tipo de barulho. Mas tudo bem, faz parte do nosso dia a dia. No vídeo da semana passada vocês viram aí tudo que foi feito no carro do Caio, todo o péssimo, acho que a palavra péssimo não está à altura para exemplificar tudo que foi feito no carro do Caio. Não existe uma palavra para dizer o tipo de trabalho que foi executado aí no carro dele. Na semana passada a gente apresentou todas essas coisas que aconteceram com o carro dele, então, e aqui vocês já estão vendo que o carro já está sem a frente, já tem sem o suporte que fica ali para segurar o vidro e a máquina do limpador do para-brisa, tá sem a bateria. A gente vai arrancar essas duas caixas de roda, vai desmontar tudo isso aí, vai refazer. Na verdade a gente vai trocar as duas peças, o Caio já está providenciando essas duas peças. A gente vai trocar elas e vai refazer a parte de cima, que o pessoal chama também de churrasqueira, que é essa parte aqui na parte de cima. Essa parte aqui que a gente já raspou aqui, quem estava raspando esse aqui é o Ailton. Ele estava limpando aqui. E como diz o nosso amigo Paulão, eu gostei muito dessa frase que ele usou num dos vídeos dele. Aqui também tem um servicinho bom, mas bom mesmo, que é esse trabalho aqui, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui provavelmente tinha um buraco. O que o cara fez? Soldou uma chapa aqui, ela vem aqui, tá aqui e tá vindo até aqui assim. Pôs a chapa em cima, fez a soldagem, tampou com essa borracha preta aqui. Essa parte aqui ainda é uma coisa original, eu acredito. Deve ser parte da manta anti-ruído que vai aqui em cima. Mas esse preto aqui, ó, é underseal. O cara tampou essa parte aqui com underseal. E aqui a gente também vê um outro tipo de reparo que foi feito aqui, ó. Esse é o tipo de reparo que foi feito. Aqui embaixo, ó, nem foi feito nada, tudo podre. Aqui não tem mais o que a gente... Se a gente fosse reconstruir toda essa etapa, toda essa parte da caixa de roda aqui, a gente ia gastar muito tempo e não ia ficar com um acabamento muito legal. Ficaria bom, mas a gente pode fazer que fique melhor se trocar a peça, e é o que a gente vai fazer. Beleza? Então aqui nessas partes de baixo aqui, ó, parte interna aqui tem um cordão de solda, esse desenho mais gordinho aqui, vamos chamar desta forma. Isso aqui é um ponto de solda que a gente vai ter que cortar depois para trocar as duas caixas de roda dianteira. Beleza? Esse carro do Caio aqui, eu posso dizer que é ao invés de ser uma reconstrução total, aqui vai ser uma desconstrução total, para depois a gente refazer o carro praticamente por completo. Eu já dei uma olhada por baixo no assoalho, tem muita coisa mal feita lá por baixo, muito remendo porco, muito trabalho porco, e que a gente vai ter bastante coisa para refazer nesse carro, para que ele possa sair daqui de dentro do jeito que o Caio espera que ele fique. A gente vai trabalhar bastante, e por tudo que eu vi aqui, prazo para entregar o carro do Caio, a gente tem um em mente, mas a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer no prazo que a gente tinha em mente. Aqui a gente tem muita coisa para fazer mesmo, e é um trabalho bem delicado e bem tranquilo que a gente tem que fazer, observando todas as medidas. Eu vou ter que corrigir muita coisa de medida errada desse carro, para conseguir o alinhamento mais próximo do perfeito que a gente puder. Beleza? Temos muito trabalho para fazer, mas isso não vai nos desanimar, porque o Caio confiou o carro dele na nossa mão, porque ele já conheceu o nosso trabalho no ex-maltratado, no meu carro, no Dacom e no carro do André. Então a gente vai fazer o melhor que a gente pode para que o Caio fique satisfeito com o trabalho realizado no carro dele. Bom, vocês viram aí o tio Ailton raspando essa parte aqui de cima do Passat do Caio. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que a gente encontrou.
Num primeiro momento eu falei que essa peça, que eu até comentei com o Ailton, não sei se eu já disse isso nas partes anteriores do vídeo, mas eu comentei com o Ailton que quando a gente começou a limpar esse trecho aqui e estava nessa situação, essa peça tinha até me surpreendido pelo estado dela. Mas aí a gente continua a raspar os pedaços e aí vem as surpresas que a gente... num primeiro momento eu achei que estavam, depois eu me enganei porque a gente encontrou aquele pedaço muito bom, mas aqui depois a primeira impressão, a primeira ideia do que a gente ia encontrar aqui se confirmou. Aqui está o tipo de reparo que foi feito. Aqui existia um suporte onde passa o cabo do velocímetro, que é tipo um quadradinho aqui assim, tem um gancho e prende o cabo aqui nessa parte. Não existe mais o suporte, isso aqui a gente vai ter que fabricar um para colocar aqui no carro do Caio. Aqui o outro tipo de reparo que foi feito, uma coisa bem porca. Eu acho que eu posso dizer que o tipo de trabalho que foi feito aqui é uma coisa bem porca. Mas a gente vai resolver todos esses problemas aqui. Aqui é o mesmo trabalho que a gente fez no carro do André para recuperar essa parte. E aqui a gente também vai fazer isso no carro do Caio. A gente já limpou tudo isso daqui. Aliás, vai limpar tudo isso aqui. Limpamos grande parte daquele lado. Esse lado aqui a gente tirou o excesso e ainda tem que limpar muito mais. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou desmembrar tudo aqui, ó. Toda essa parte até aqui em cima na junção com o teto e aqui. Aqui não existe mais, não mostra mais a junção da peça, porque está coberto aqui com sei lá que tipo de material, massa, um monte de coisa está coberto aqui. Então a gente vai desmembrar aqui, tirar aqui no teto que tem pontos de solda aqui. Aqui na frente tem um cordão de solda, tirar os pontos de solda que tem aqui e a gente vai tirar essa peça aqui que é a coluna, o pé de coluna que faz a junção aqui para formar a coluna A. A gente vai tirar tudo, todas essas peças aqui, porque parece que o Caio conseguiu 2 pés de colunas novos. E isso vai facilitar o nosso trabalho bastante, mas o carro dele vai ficar com um acabamento muito melhor. Então a gente vai trocar os 2 pés de coluna. Eu vou tirar os dois. Primeiro a gente vai fazer esse lado aqui. Vou recuperar todo esse lado, depois a gente passa para fazer para o outro lado, para depois fazer partes de assoalho, parte de painel traseiro, esse tipo de coisa, que eu quero prender ele na ferramenta para girar a carroceria. Então a gente vai tirar aqui os 2 pés de coluna para trocar eles. Vamos tirar aqui a caixa de roda para trocar e refazer tudo que tiver aqui de ruim, podre, que faz junção com a caixa de roda. A gente vai recuperar, reconstruir peças para fazer a soldagem da nova peça que que o Caio já comprou. Beleza? Então aqui o trabalho no carro do Caio é bastante complexo, é um trabalho grande, tem que ter coragem, vontade de fazer e gostar do que tem que se fazer aqui. O tipo de trabalho que tem que fazer aqui. Como eu já disse para vocês nos vídeos do meu carro, ou dos outros carros, do carro do Johnny, do carro do André, é uma coisa que eu aprendi por uma necessidade, por um tipo de trabalho igual a esse que foi feito no meu carro. Então eu aprendi por um tipo de necessidade, gostei e tenho me sentido muito feliz em fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que eu me encontrei na profissão certa. Esse tipo de trabalho que a gente tem que fazer aqui não me assusta e não me deixa triste por tamanho trabalho que a gente tem que fazer. Na verdade eu gosto muito desses desafios. Eu espero corresponder na verdade a todas as expectativas do Caio para que esse carro fique do jeito que ele imaginou um dia. Então o que a gente vai fazer aqui agora é tirar o pé de coluna para a gente poder desmembrar a caixa de roda lado esquerdo. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês entenderem como que era feito na época da construção do carro. Eu não posso afirmar com absoluta certeza de 100%, mas tudo indica que foi isso que aconteceu, porque eu já vi isso aqui em outros carros e pessoas que já trabalharam na Volkswagen e já me disseram que era feito dessa forma. Aqui é a junção do teto com a coluna e era feito um cordão de solda com latão. Vocês podem ver que está amarelo aqui, depois feito o desbaste. E aqui, isso daqui que vocês estão vendo com esses riscos, foi a escova de aço que eu passei em cima e mostrou aqui. Isso aqui é estanho. Tem estanho aqui e tem estanho aqui. Aqui a gente percebe, no passar a mão, que existe um defeito aqui. Houve um empeno bem onde está aqui o
o estanho. E a Volkswagen provavelmente preencheu isso aqui com estanho, fez o acabamento aqui com estanho e o acabamento aqui dentro com estanho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco aqui para vocês verem direitinho. Aqui então foi feito o acabamento com estanho e aqui é acabamento com estanho. Não posso afirmar com absoluta certeza porque eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Mas eu sei de fatos que a Volkswagen trabalhava dessa forma e eu já vi isso aqui em outros carros também. Então aqui houve um empeno, isso a gente percebe, é nítido no tatear aqui a peça. A gente percebe que nesse ponto aqui houve um empeno e foi feito o acabamento com estanho. E aqui também o acabamento com estanho na emenda da solda. Meu celular já tá... Eu gravo tudo com o celular, tá, galera? E ele já tá no final da vida dele, então eu vou providenciar um celular novo pra gente melhorar, mas ele já não tá aguentando mais fazer as filmagens. Então aqui tem o acabamento com estanho, aqui tem o acabamento com estanho e aqui a gente percebe um furo, ó. Esse furo aqui não é um furo de ferrugem, não é um furo que houve um desgaste da peça. Isso aqui é um furo que na junção do teto com as colunas aqui, com as partes da coluna, ficou esse vão. E aqui estava preenchido com estanho. Quando eu passei a escova, esse vão aqui foi mostrado. Beleza, galera? Então existe aí, não vamos chamar isso aqui de erro, mas de coisas que não saíram perfeitamente justas no momento da montagem, e aí era feito desta forma com preenchimento com o estanho. Esse furo e esse furo aqui é do momento da montagem do teto com a coluna. Beleza? Vou terminar de limpar então toda a coluna aqui pra gente arrancar lá fora e ver o estado real de toda a peça por dentro. Vocês acompanharam aí nesta imagem, na verdade, todo o problema que a gente tem na parte interna da coluna a parte de acabamento da parte interna da coluna A. Isso aqui é um buraco que estava aqui tá todo deteriorado, né? Tá cheio de ferrugem. Tudo isso daqui estava coberto com massa. Aqui estava coberto com massa. A junção do teto aqui, ó, que eu fui limpar, e é os buracos que eu encontrei aqui na parte do teto. Tudo coberto com massa. Então a deslealdade que foi cometida aqui com o carro e com o Caio é grande. E a gente vai encontrar muitas outras surpresas desse tipo ainda até a desmontagem completa do carro, para a gente reformar o carro inteiro, fazer a restauração do carro inteiro. Essa peça aqui eu vou ter que tirar ela fora, reconstruir esses pedaços na bancada e colocar no lugar. Eu vou tentar, eu não garanto que eu vou conseguir fazer isso porque é bem complexo, mas aqui em cima eu vou tirar o pedaço aqui em cima e vou tentar fazer daqui para baixo uma única peça de chapa, uma peça nova. Eu só não vou fazer aqui em cima porque a dobragem que tem aqui em cima, os desenhos que tem aqui em cima são bem complexos, bem difíceis de replicar, mas se eu entender que dá para fazer, também faço a peça completa, desde aqui de cima até lá embaixo, uma única peça numa chapa nova. Eu vou tentar fazer isso. Se tudo der certo e a gente alcançar nosso objetivo, aí vai ficar um trabalho aqui bem feito, bem acabado nessa parte. Esse carro merece e a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Bom, eu já consegui resolver aqui o problema da minha filmadora, que eu uso o celular, e eu acredito que a imagem agora vai ficar bem melhor aí para vocês terem uma noção do trabalho que a gente está fazendo. Até mesmo nesse vídeo vocês já vão conseguir perceber a diferença de imagem. Mas isso é um caso à parte, é só para informar para vocês mesmo o que estava acontecendo. Aqui é a parte da coluna, coluna A parte interna da coluna A que eu tirei para vocês, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que essas partes aqui tava tudo podre e cheio de massa aqui por dentro. Agora a gente já consegui tirar ela fora, já corrigiu o problema e já fiz uma outra peça aqui para colocar no lugar também. Eu falei para vocês agora há pouco aí que eu ia tentar fazer a peça por inteiro, eu consegui fazer a peça por inteiro. E a gente só vai realmente reutilizar a parte de cima aqui da peça, por conta desses desenhos bem específicos que tem aqui, que a gente não precisa fazer
redesenhar toda essa parte aqui, porque essa parte da peça ainda está boa e dá para utilizar. Então depois eu vou verificar todas as medidas certinhas, fazer a junção das duas partes aqui e colocar esse novo trecho aqui, a parte interna da coluna A, no lugar lá. Só que eu só vou terminar de alinhar ela quando o Caio me trouxer os dois pés de coluna, porque eu preciso dos dois pés de coluna para alinhar essas abas aqui com o pé de coluna para ficar na medida certinha. Mas eu acredito que a gente teve aqui um resultado excelente. E com essa peça no lugar daquela lá, o acabamento interno do carro do Caio, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E todas as partes podres que estão lá no carro, que se a gente conseguir esse resultado aqui, vai ser muito satisfatório para mim e acredito que para o Caio também vai ser muito satisfatório. Então o problema dessa peça aqui, que já estava bem deteriorada, já foi resolvido com a construção dessa nova peça aqui da parte interna. Beleza? Bom, vocês viram aí que a gente já fez aquela parte da coluna. O carro está sem coluna e provavelmente vocês vão ficar bem assustados, e alguns de vocês vão até ficar com muito medo por conta de que eu tirei a coluna e pode se perder as medidas. Mas fiquem tranquilos que a gente tem tudo sob controle, e no final vocês vão ver que a gente vai mostrar o processo, vai conferir todas as medidas e vai ver que na hora da colocação da coluna lá vai ficar tudo dentro da medida. O próximo passo que a gente tem que fazer é tirar essa caixa fora aqui. Eu não tirei o agregado porque aquele ponto ali vai ser um ponto de medida para mim, que o agregado ainda está no lugar e tem os 4 parafusos mantendo toda essa parte aqui no lugar. Então aqui existe uma medida que eu já tirei e vou manter o agregado no lugar, porque quando eu for soldar a outra caixa no lugar, eu vou prender ela com o parafuso ali e vou verificar todas as medidas internas, aquelas partes ali. E esse daqui vai ser um ponto de fixação da caixa para mim, e ele vai manter ela no lugar. Então aqui é um ponto de referência, por isso que eu não tirei o agregado ainda. Eu vou limpar todas as partes aqui, tem muitos pontos de solda escondidos, e eu vou tirar essa peça fora para a gente começar a retrabalhar umas partes ali dentro da churrasqueira que está bem ruim. E com essa peça fora aqui, a gente consegue fazer um trabalho com mais tranquilidade. As outras caixas estão lá no fundo, agora é só limpar toda essa parte e tirar essa parte da caixa fora. Assim que eu tirar ela fora, eu já mostro para vocês. Aqui é a caixa de roda, a parte interna dela. Não tenho o que fazer aqui, não tenho o que recuperar. Isso aqui é totalmente lixo. Talvez eu tire aquela longarina e esse suporte do amortecedor aqui para uma eventualidade poder reutilizar a peça. Mas de resto, não teria como reconstruir tudo isso daqui, reparar, limpar e que ficasse com um bom acabamento. Então isso aqui é tudo lixo. Graças a Deus o Caio conseguiu comprar 2 peças dessa daqui. A gente vai conseguir substituir e fazer com que tudo aquilo dali volte a ser um carro confiável e do jeito que o Caio um dia pagou para ser feito. A visão dá medo. Ver o carro desse jeito, dessa forma, com a estrutura toda desmontada, a visão dá medo para vocês aí que estão assistindo os vídeos, e às vezes até eu mesmo sinto um pouco de medo no sentido de conseguir corrigir todas as medidas. Eu já falei para vocês que esse carro já foi mexido bastante, a frente dele estava toda torta, então a gente vai ter que trabalhar bastante aqui para corrigir todas as medidas dessa frente. Por isso que eu já arranquei tudo. Depois eu vou alinhar, fazer alguns gabaritos aí pra gente conseguir alinhar todas essas partes. Vou mostrar aqui por baixo pra vocês. Aqui é a parte da churrasqueira. Todas essas partes aqui a gente vai reconstruir. Aqui por baixo, ó, olha o trabalho que foi feito. Aqui, ó, isso aqui, essas gotinhas pretas são underseal, que foi aplicado aqui em cima para cobrir buraco. Olha o tipo de reparo que foi feito aqui, ó. Essa estrutura aqui eu vou ter que retirar lá fora para corrigir alguns problemas e limpar. Então eu vou ter que tirar todo esse reforço fora aqui para corrigir essas partes aqui em cima e corrigir também o reforço para deixar ele limpinho, livre dessas ferrugens. Olha ali por trás como é que tá. Tudo deteriorado, estragado, coisa que o Caio pagou para fazer e não foi feito. Eu não sei quanto foi o valor lá, o que foi o valor, como eles se acertaram, mas eu sei que a coisa foi pessimamente feita. Aqui
essa peça aqui ela sai, ela tem uma junção aqui em cima, ela sai, ela cobre esse buraco que existe entre o túnel e a caixa de roda que é colocada aqui. Então depois eu vou tirar essa peça fora, vou refazer ela para a gente poder reconstruir todo esse pedaço também. Aqui é a soldagem que o cara usou para fazer do assoalho com essa peça aqui em cima que faz a junção do túnel com a caixa de roda. Ele usou massa para fazer a soldagem da peça aqui, certo? Então esse aí é o tipo de trabalho que a gente vai encontrar bastante ainda nesse carro. Bom, a peça que eu vou tirar aqui agora é aquela peça que eu falei que junta a caixa de roda com a parte do assoalho, que é essa peça aqui, ó. Todas as peças que eu puder fazer no carro do Caio, que eu conseguir fazer uma única peça, assim eu vou fazer. Então é muito provável que essa peça aqui também a gente faça uma única peça. Esse reforço que tem aqui, ó, essa chapinha de reforço, não foi ninguém que pôs. Isso aqui é um reforço que era colocado pela própria Volkswagen. O meu carro tem isso daqui, o carro do André tem isso daqui, o do Johnny também tinha isso daqui. Só não sei se os modelos mais modernos tem esse reforço aqui por dentro. Então esse reforço aqui é uma coisa colocada pela própria Volkswagen. Eu tenho que cortar ele e depois tirar esses pontos de solda aqui, ó, que aqui no caso foi feito com latão. Os mais modernos já não são feitos com latão, é um cordão de solda MIG que era feito no lugar desse daqui. Então agora eu tenho que cortar esses pontos de latão, tirar o reforço aqui para poder tirar essa peça fora, para depois a gente refazer toda essa peça novinha. Bom, esse daqui é o reforço, aliás, é o suporte que segura a caixa de direção não, a barra de direção, os pedais do acelerador, freio e embreagem. Essa parte aqui em cima do suporte, ó, aqui existe uma abra dobrada pro lado de dentro que é feita a soldagem a ponto. Não existe mais, está tudo enferrujado. Então essa parte aqui de fora, não com essa riqueza de detalhes, esses buracos todos que não existe a necessidade da gente refazer. Esses buracos aqui era para quando o carro descia no banho químico, para o líquido passar aqui por dentro e fosfatizar toda a peça. Provavelmente essa peça aqui dentro eu vou ter que refazer uma chapa dessa inteira, pra gente colocar no lugar. Esse carro aqui merece um tratamento bem especial. Essa peça aqui estragou por conta disso aqui, ó, pelos reparos que a pessoa supostamente fez aqui embaixo. Aqui vocês conseguem observar que existem buracos e aqui em cima existe um pedacinho de chapa. Aquilo ali o cara colocou um pedaço de chapa por cima do buraco e só tampou. Depois aplicou aqui o underseal, ó, ficou só as bolinhas por baixo para atrapar o buraco. Isso aqui é o trabalho que foi feito. Aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui que vocês veem é um pedaço de chapa que foi posto por cima para esconder o buraco e não fazer o reparo da chapa. Toda essa parte aqui embaixo estragou por conta do trabalho que supostamente foi feito aí em cima. Esse pedaço aqui a gente vai ter que reconstruir tudo. O suporte aqui a gente vai reconstruir também. E essa peça aqui, ó, a gente vai fazer uma dessa novinha para colocar no lugar. Como eu disse na parte passada, tudo que eu puder fazer de peça inteira para o carro do Caio eu vou fazer, para não ficar perdendo tempo com soldagem, depois desbastar os pontos de solda e aí a gente fica com um monte de peça remendada. Então tudo que eu puder fazer para que as peças fiquem novas e em uma única peça, em uma única chapa, eu vou fazer para que fique com o melhor acabamento possível. Bom, este episódio a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter muitos vídeos desse carro, que como vocês acompanharam aqui só nesse pequeno trecho, a gente tem muita coisa para fazer. Isso aqui não me assusta, na verdade eu aprendi a fazer isso por uma necessidade, como eu já disse para vocês, por conta lá do trabalho que eu tive que fazer no meu carro. Eu me vi muito feliz fazendo esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho me satisfaz bastante. A profissão não é uma profissão ruim e eu aprendi a gostar da profissão. Eu nunca me imaginei fazendo isso, mas hoje eu posso dizer com absoluta certeza que eu sou muito feliz e faço isso aqui com muito gosto mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Na próxima semana a gente volta com mais um vídeo do carro do Caio. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a Deus que é quem torna tudo isso aqui possível. Compartilhe o vídeo, deixe aí o seu joinha. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, sinta-se à vontade a se inscrever no canal. Muito obrigado e até semana que vem.